Boa noite, senhores. Para quem não me conhece, Germano, é o seguinte: hoje, contente, eu estou vendo nosso centro com bastante gente e muito mais desencarnados do que encarnados, acredita. E hoje é o nome da nossa. Que não é uma palestra, é uma conversa espiritual, um bate-papo que a gente tem a respeito da nossa doutrina e as coisas que o Espírito nos traz. Então, eu chamei de histórias que ilustram. Por quê? A gente ouve tantas histórias, a gente vai espiritualizando as coisas. Aí você começa a ouvir algumas histórias, e você começa a ter uma visão, sabe? Automaticamente você começa a ver aquilo que você ouve com os olhos do espírito. Isso é gradativo. Quanto mais você se envolve, quanto mais você se entrega a praticar o bem, a viver dentro do evangelho, isso vai aumentando no dia a dia em você. Você nem percebe. Então, o que acontece? Tem histórias que são especiais, né? E hoje nós vamos falar um pouco, vamos caminhar por esse caminho das histórias aí. São histórias simples, do dia a dia. Mas aqui a gente não vai parar apenas na história. A gente vai parar um pouco e dar uma olhada e analisar essa história um pouquinho depois, com os olhos do Espírito. Se fosse aplicado ao Espiritismo, se a gente visse isso com os olhos do Espírito, como é que a gente ia ver isso, né? Quando a gente olha para esses episódios aí à luz do Espiritismo, percebe que a vida nunca fala com a gente à toa. Sempre ensina, sempre tem alguma coisinha que você pode tirar de conhecimento para aplicar na sua vida, né? Então vamos ouvir, vamos conversar, vou contar uma historinha e nós vamos falar um pouco nós vamos analisar isso e ver o que é que essa historinha pode mostrar para a gente. Se parece ter uma história boa, mas a gente vai ver como é que essas coisas caminham. Vamos sentir e interpretar juntos esse negócio, né? Para a gente levantar a inspiração, ter mais fé, aceitação e ver o que essas histórias podem nos ensinar. Por exemplo, alguém conhece a história da árvore confusa? Então vou contar. Contar a história eu adoro, né? Então é o seguinte: diz que tinha um jardim onde tinha muitas coisas, tinha macieira, laranja, pera, rosas, muitas flores. E era um jardim feliz. Só que tinha uma árvore que era triste, uma só, dentro do pomar. Aí ela estava confusa, por quê? Porque ela não sabia o que ela era. A macieira falava para ela assim, que elas conversavam, tá? A macieira falava: por que você não tenta dar maçã? É muito fácil. E na sua nação, uma maçã bonita, você se sente realizado. A Rosa, aquela roseira que estava do lado, falava: não, pô, é muito mais legal se você desse flores. É colorido, você traz alegria, você traz não sei o quê. A pera falava a mesma coisa, e a árvore triste. Por quê? Porque ela não sabia, ela não dava fruto. Então ela não sabia o que eu faço. Ela vivia triste, porque ela vivia murcha, porque ela não sabia exatamente quem ela era. Um dia, passou por lá, no jardim, uma coruja, muito sábia, e foi e pousou no galho dessa árvore. E ela viu que a árvore estava chorando. Aí a coruja perguntou para a árvore assim: mas por que você chora? Ela falou: eu choro porque justamente eu não sei o que eu faço, já estou perdida. Aqui eu estou no meio, todo mundo ali a dar maçã, a outra flor, a outra pera, e eu não sei o que eu faço. Por isso estou confusa. Aí a coruja parou. Ou não, olha, sabe o que falta para você? Falta você parar e ver qual é o seu propósito. Você não está percebendo isso. Para um pouco. Pensa que você é. Aí ela ficou lá, pensando. Aí a coruja falou para ela assim: eu vou te dar uma ajuda. Você, não adianta você querer dar frutos. Não adianta você querer dar maçã. Você não é isso. Olha para você. Olha o seu porte. Você é forte. Você é alto. Você tem galhos. Você não está percebendo que os passarinhos pousam em você para descansar? Você não percebe a árvore, a sombra que você dá? Tanto de animais e pessoas que ficam debaixo de você? Você é um carvalho, meu amigo. Não é porque é Germano Carvalho, não, estou falando você é um carvalho, meu amigo. Você é majestoso. Você tem o seu valor. Não tente dar roseira, não tente ser roseira, não tente ser maçã, porque não é o seu propósito. O seu propósito é segurança, o seu propósito é descanso, o seu propósito é proteção. Você é um carvalho, você é a árvore mais portentosa desse jardim. E aí o carvalho falou: nossa, não é que realmente eu tenho importância? E a partir daquele momento, a árvore deixou de ser confusa. E o jardim ficou melhor ainda, porque tinha ela para proteger. Uma história bonita? É lindo. Por quê? Mas agora, se a gente parar um pouquinho e falar: bom, e
Aqui é uma palestra espírita. O que tem a ver? Árvore confusa com o espiritismo. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver ela. O jardim da história. Ele pode representar, ou representa para nós nessa história, a Terra. Aqui na Terra a gente tem o quê? Um a um, os espíritos se reúnem, cada um com o seu propósito. Nenhum é igual. É igual num jardim. Lá tinha macieira, lá tinha laranja, lá tinha pera. Cada um tem o seu valor. As diferentes árvores, flores que tinham lá no jardim, é as múltiplas expressões da criação divina. Deus, quando criou, não criou não, todo mundo igual. Criou várias, todo mundo diferente, com diferentes propósitos. E a árvore confusa, ela representa, se você olhar do espiritismo, aqueles espíritos que ainda estão confusos, está em busca de si mesmo. É a árvore confusa. Ele não sabe, ele não descobriu ainda. O espírito não descobriu ainda por que ele veio. E essa é a nossa missão. O mais importante na nossa vida aqui, o nosso espírito, é fazer igual a árvore e procurar, tentar saber exatamente qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é vir, formar uma família, ter filho, cultivar o bem que tem em cada um. O seu propósito qualquer, né? Eu vim aqui, o propósito maior de todo mundo aqui na Terra, quando nasce, é progredir, é caminhar, é subir, né? O espírito. Mas todos nós temos caminhos diferentes. E a árvore que estava lá confusa, o que faltava para ela? Justamente a consciência espiritual, né? Porque ele ficava se comparando com os outros. Isso acontece conosco. Às vezes, nós temos o nosso valor e nós miramos o outro querendo ter os mesmos valores que o outro tem, querendo fazer as coisas que o outro faz para obter o benefício para nós. Mas não é assim. Não deve ser assim. Porque o seu valor, o teu caminho, você tem que achar. É igual a árvore. A hora que ela descobriu, ela foi. A mesma coisa vai acontecer conosco. Se nós tentarmos viver a vida do outro, a gente não vai chegar ao propósito espiritual. Está lá. Aqui o Espiritismo fala: o homem não se recorda do que foi nem do que fez, senão de uma maneira especial. Todos nós já nascemos com Alzheimer, né? A gente vem para cá e não lembra as encarnações que nós passamos. Nós já nascemos com falta de memória. Mas não se iluda. Tudo que você viveu nas outras encarnações está contigo. Você pode não lembrar fisicamente, mas espiritualmente ele está aí e está junto contigo. E o caminho você tem que achar. Não seja árvore confusa. Porque se você for ficar se comparando com as outras pessoas, como ela faz isso, comparando com a macieira, com a manga, com a rosa, você está negando a sua própria natureza, né? Em vez de você procurar o seu aperfeiçoamento individual, trabalhar na sua cooperação, você vai estar vivendo, tentando viver a vida do outro, sendo frustrante. Você vai estar frustrado porque a vida do outro não é a sua. Faça igual, descubra o seu valor, faça igual a árvore. A partir do momento que ela descobriu o valor dela, que ela viu que realmente ela tem o seu caminho, a partir dali ela começou a ser ela mesma. E com certeza ela encontrou um caminho melhor. E trazendo para a nossa vida exatamente isso que acontece. A partir do momento que você se descobre, você deslancha. Por quê? Porque tudo trabalha a seu favor. Né? Você tem um caminho lá e quando dá aquele estalo que você descobre, é porque você está dentro da missão que te foi dada. Ponto. Na visão espírita, isso explica muitas vidas de espíritos infelizes. Né? Espíritos que reencarnam com dons específicos. O cara tem um monte de dom, mas ele não faz, ele não aceita. Por quê? Porque ele está tentando usar o dom que não é dele, é do outro. Então, vale para a gente realmente trabalhar nisso. E a coruja que apareceu lá? A coruja pode ser comparada ao mentor espiritual. Aquela voz que vem quando você mais precisa. Que às vezes a gente está com tanto problema e parece que vem uma vozinha assim, né? Alguma coisa que acontece, fala: olha, não, o caminho não é esse, o caminho é outro, vai por ali. Então a coruja foi o espírito protetor dessa árvore. E ela não deu muita coisa, concorda? Ela não fez muita coisa. O que ela fez? Ela só mostrou o caminho. Falou: acorda, meu amigo, né? Acorda, você é grande. É a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes a gente está desanimado, você está, poxa, eu não estou vendo alternativa. E de repente acontece vem alguém, um fato, um livro, uma palestra que você assiste, parece que abre a tua cabeça. É o caso, é o mentor. Porque a espiritualidade usa N caminhos para chegar até ti. Se a pessoa, se a espiritualidade ficasse esperando as pessoas virem numa casa espírita para que ele possa trabalhar, ele está perdido, porque não, pouca gente não, eles têm vários caminhos para chegar, para atingir os seus objetivos. Né? E a coruja é o nosso mentor.
E é o trabalho dos bons espíritos. Não dá muita coisa. Eles não interferem no seu livre-arbítrio, mas eles inspiram, esclarecem, consolam. Isso é o mais importante dessa história. Então é isso que essa história passa, se a gente olhar com esse olhar de espiritismo. Ele passa para a gente que, às vezes, o mais importante é você descobrir o teu caminho, para descobrir o teu valor, né? Descobrir o seu ser, o despertar espiritual. Quando a árvore descobriu que ela é um carvalho, deu uma virada de consciência, né? Isso ocorre segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a sede perfeitos, onde se ensina que a verdadeira perfeição é relativa à nossa condição, a nossa, a sua condição individual. E é isso, a hora que você descobrir o teu valor, como fez a árvore, você vai se tornar um carvalho na vida, né? Então, isso é a primeira historinha que eu estou contando para vocês da Árvore Confusa e passando isso para uma visão espírita, que na verdade eu achei tão lindo que eu resolvi trazer isso para vocês ouvirem, tá bom? E a missão disso, o que nós podemos tirar de conclusão realmente daí? É um convite à aceitação espiritual, se aceite. Nenhum de nós está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Cada espírito tem uma função no grande jardim da criação, no grande jardim que Cristo deixou para a gente. Para de olhar as outras árvores, para de olhar as outras pessoas. Olhe para si mesmo. Dentro de si você vai encontrar a sua vocação. Não adianta ficar procurando A, B e C. Deus, o Evangelho está escrito lá, são palavras de Jesus, né? O reino de Deus está dentro de vós. É lá que você vai se encontrar. Beleza? Então, eu pus uma frase aqui. O espírito se liberta quando para de invejar o caminho alheio e passa a servir naquilo que Deus plantou. É a primeira história da árvore confusa, né? Passa para a gente um exemplo muito, muito legal. Mas, não é só isso. Eu vou tomar um gole d'água aqui. Mesmo quando a gente diz, opa, mesmo quando a gente descobre quem a gente é, o nosso caminho, às vezes nós precisamos fazer. Deixa eu tentar botar aqui. Ainda resta o desafio de a gente perceber como é que a gente olha o mundo. Porque o que a gente enxerga aí fora, o que a gente vê, é sempre, né, o reflexo daquilo que nós carregamos dentro. Aquilo que a gente consegue ver no seu relacionamento, no seu dia a dia, no seu viver, você vai ver exatamente aquilo que você carrega. Se você carregar o bem, você vai ver bem em todos os lugares. Se você não carregar tanto bem assim, você vai começar a ver coisas más em tudo que você olhar, né? E por isso, eu vou contar uma outra história, que é uma segunda. Além de descobrir o que a gente exatamente é, essa é a historinha mais legalzinha. Ela chama Casa dos Espelhos. É uma história simples, mas bonita. Que tinha uma cidade muito longínqua, onde ninguém tinha visto um espelho ainda. Naquela cidade, não tinha espelho. Mas eles tinham ouvido dizer que perto dali tinha uma casa de espelho. Aquelas casas que tinham um monte de espelho. E aí a curiosidade era total. E nessa cidade morava um menino, bonzinho, aqueles meninos, amor de criança, aquela que já tinha o espírito bom, moleque brincava com todo mundo, educado. E esse menino, curioso, falou: Ah, não, eu ouvi dizer que tem uma casa de espelho, eu quero ir lá ver como é que é, eu estou muito curioso. E aí ele foi. Ele pegou e foi. Aí ele foi pelo caminho, aquele caminho, ela disse que era longe. Ele foi por aquele caminho, mas ele estava tão de bom humor. Ele foi brincando e cumprimentando as pessoas, era longe. Ele foi andando, de repente ele chegou. O caminho ficou curto, né? Porque o caso que ele estava levando alegria, tanta coisa boa. Aí ele chegou, olhou, olhou a casa e falou: Olha que linda, que casa linda, olha a cerca e aquela casa bonita, eu vou entrar. Aí ele foi na ponta do pé com medo, que ele nunca tinha visto espelho. Aí ele chegou na casa de espelho, colocou a cara assim, aí ele viu aquele monte de menino, ele viu um monte de menino lá dentro, todo mundo olhando para ele. Aí ele sorriu. Aí todo aquele monte de menino sorriu para ele. Aí ele fez tchau. Aí todo aquele monte de menino que estava lá dentro deu tchau para ele. Aí ele fez careta assim, brincando. Ele fez, mostrou ali, ficou brincando. Todo mundo, os meninos lá fez. Ah, ele ficou maravilhado. Mas foi muito bom e voltou pelo caminho do mesmo jeito, né? Ficou de bom humor. Chegou na cidade, estava todo mundo na praça. Ele falou: Ah, eu fui na casa de espelho. E como é que é lá? Ah, lá é maravilhoso. Eu cheguei lá, o caminho é legal, aí a casa é bonita. Eu cheguei lá, tinha um monte de menininho, tudo parecido comigo.
Mas aí todo mundo estava rindo. Eu dei tchau, eles me deram tchau. Eu sorri, eles sorriram para mim. Eu fiz, cara, eu fiz assim que eles fizeram também. Maravilhoso, o lugar é maravilhoso. Aí todo mundo falou, ah, é, que bonito. Aí mas tinha um menininho lá que era exatamente o oposto desse. Aquele moleque vive brigando, dando porrada um no outro. Aquele moleque chato. Falou, isso é mentira, eu não acredito. Ele falou, não é, lá é assim mesmo. Eu não acredito, não pode ter um lugar assim. Quer saber da coisa? Eu vou lá também. Eu vou descobrir. Aí o moleque foi. Só que ele já saiu pelo caminho, falou, pô, que é longe pra caramba, foi reclamando de tudo. Pisava na flor, chutava a placa, não cumprimentava ninguém. Foi pelo caminho, já foi de mau humor. E demorou, falou, mas como demorou demais, é muito longe. Aí chegou lá, viu a casa, eu, aqui é bonito, nem é bonito, a casa é velha. Cara, é ralha seca. E foi, entrou. Entrou, falei, mas eu vou entrar. E foi também na ponta do pé. Aí botou a cara lá, aquela cara feia, de poucos amigos, né? Ele botou a cara assim, aí aquele monte de menino, tudo de cara feia, feia pra ele, né? Aquela de mau humor, né? Aí ele falou, puta, todo mundo fez pra ele. Aí todo mundo pra ele também, entendeu? Igual, igual. Ele falou, Marquina, porra, que isso aqui é um inferno. Aí sai, voltou e foi lá. Chegou lá na praça, o menininho tava lá, você é mentiroso, rapaz. Cheguei lá, uma casa feia, só tinha gente mal educada, o cara me xingando e não sei o que, bravo, né? Aí ficou aquela discussão na praça, o menininho dizendo que era lindo, o outro dizendo que era uma porcaria, porque só tinha gente ruim, só tinha gente que mostrou o dedo para ele, aquela cara feia. Aí tinha um senhor, falou, não, vocês estão discutindo, mas na verdade é o seguinte, quando era criança já tinha ido na casa também. Falou, na verdade, você tem que ver o seguinte, a vida só mostra para você aquilo que você transmite. Aquilo que você leva é aquilo que você traz. E é o que foi que aconteceu. O menino que chegou feliz, só tinha espelho. O outro que chegou mal educado, chegou daquele jeito. Os dois receberam aquilo que levaram. O que você leva é o que você recebe, gente. Então a casa do Espírito tem essa historinha é bonita, é gostosa de ouvir. Mas, se a gente for olhar ela sobre o olhar espiritual, a gente pode tratar assim, ó, o espelho da vida, reflexo da alma. A vida material é um reflexo do mundo interior. E é. Aquilo que nós pensamos, sentimos e emanamos, o universo nos devolve. Isso é lei, e é lei universal. Assim como o menino alegre lá viu alegria e o zangado viu feiura, nós também vemos o mundo, o reflexo do que nós temos dentro de nós. O bem atrai o bem e o mal atrai o mal. O bem atrai o bem e o mal atrai o mal, como eu disse atrás. E a casa do espelho simboliza uma coisa simples, a lei de causa e efeito, que é a nossa lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. É justamente isso, nada mais que isso. Cada atitude, pensamento e vibração que você tem, retorna na forma correspondente. Então a gente tem que vigiar o pensamento, né? Que o pensamento é o ensaio da ação. Então a gente tem que vigiar o pensamento para que as coisas que a gente emana venham. O menino feliz encontrou sorriso, porque a alma dele vibrava. O outro, que levou a amargura, encontrou a amargura. Eles foram. Repara como o caminho do primeiro menino, né? Que embora longo, é o mesmo caminho, pareceu curto, leve e agradável. Por quê? E o do outro pareceu interminável. As vibrações espirituais que nos cercam. Cada um carrega com você, carrega com você, eu carrego comigo, o Vitor carrega com ele, todo mundo. As vibrações que você emana, é que você leva aquilo que você tem. Quem caminha resmungando e revoltado, que nem um menino, baixa a frequência. Então, quem vive em casa reclamando da vida, não. Cada vez que você reclama da vida, cada vez que você desanima, você baixa a tua frequência. E você se torna alvo dos obsessores, você se torna alvo de atrair perto de você aqueles que estão no mesmo caminho. Então a gente tem que trabalhar e mudar o estado íntimo. Ele fala reforma íntima, sim. A reforma íntima é ampla, mas ela começa por algum lugar. Então comece por aí. Comece no seu pensamento, mude a sua linha de pensamento. Tente levantar o seu astral, que a reforma íntima vai vir junto. Como ensina o Espírito Lázaro, a felicidade é uma conquista do interior, não é uma dádiva exterior. A felicidade ninguém te dá, você tem que conquistar. Porque não existe alguém que vai na sua casa levar a felicidade. Mas você pode criar a felicidade dentro de você. A felicidade é sua conquista. Se você começar, aí, cara. Aí não adianta a gente tentar encontrar a felicidade lá fora. Porque além do mundo ser duro, não existe alguém que venda isso para você. E a vida não é mole para ninguém. Para espírita, para evangélico, para católico, a vida é dura. A gente tem que saber disso,
fazer o bem e seguir em frente, buscando esses caminhos. E o velho sábio da história, a voz? Olha lá, a voz do espírito protetor. Lembra do velho? Ele falou: não, olha, é como a vida. Olha para a gente do jeito que a gente olha para ela. É a lei do retorno espiritual. Né? É como se o mentor, invisível aos olhos dos meninos, tivesse dado explicação moral da lição. Porque é assim que agem os espíritos superiores. Eles não interferem, mas eles oferecem a chave de entendimento. Não espere que a espiritualidade venha aqui e resolva os teus problemas. Não vai fazer isso, né, Lurdinho? Ela não vai resolver os teus problemas, mas ela te dá inspiração, ela te dá força para você ir lá e lutar. Porque tudo depende de você. A gente tem que lutar pelas nossas coisas. Né? Não importa. As coisas materiais, isso é lógico, a gente tem que lutar. E as coisas espirituais, mais ainda. É muito mais difícil progredir espiritualmente do que progredir materialmente. Se materialmente já é difícil, mas a gente consegue. E o mundo facilita. Se você for uma pessoa talentosa, você trabalhar e tiver talento e coragem, é muito mais fácil você conseguir as coisas materiais. Agora, se você não nascer, não lutar pelo seu espírito, é muito mais difícil você progredir espiritualmente do que materialmente. Isso não tenha dúvida. E o velho é o símbolo da voz da consciência, o espírito protetor. O velhinho que falou: olha, para de brigar, a vida é assim, assim. Esse cara, a gente olhando, comparando a história na visão espiritual, ele é a voz do espírito protetor. E a mensagem final dessa história? Cada alma projeta no mundo a própria imagem espiritual. Quem vive na luz reflete luz. Quem vive na sombra vê o mundo escuro. A felicidade não está lá fora. Está no modo como olhamos e sentimos a vida. Assim, o Espiritismo nos convida ao quê? A limpar os espelhos da alma. Quais são os nossos espelhos da alma? O coração, a mente e as intenções. As intenções principalmente. Para que a vida devolva para a gente a paz e a harmonia. O exterior é a imagem do interior. Né? Você vai, é que eu comentei antes, você vai ver aquilo que você carrega. Quem busca o bem encontra o bem. Bem, aí está lá, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Esses vão ter felicidade. Então, você vê, é uma história, não é uma história simples, mas que dá para a gente tirar um monte de lição bacana disso. Ó, a vida é o espelho da alma. Devolve o que o coração projeta. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Agora tem a última historiazinha, para a gente contar e a gente tirar algumas conclusões. É a última, porém não menos importante. Tá? Então, saber quem a gente é, saber quem somos e como vemos, o mundo ainda não basta. A vida, às vezes, coloca a verdade em nossas mãos. Então, o que faremos com ela? Não está bom, não está bom. O velho mestre. Essa história chamou o velho mestre. É o seguinte: o cara estudou, um discípulo, todo mestre tem discípulo. Né? Era um monge, o cara estudou, passou lá no mosteiro, ficou, até que ele conseguiu se tornar um monge. Ele se formou. Só que ele queria ter os discípulos dele. Ele falou: peraí, não vou ficar aqui, eu quero os meus discípulos. Aí ele foi para uma cidade. Ele chegou na cidade lá, já tinha um cara lá, cara respeitado, um senhor de idade. Ele era novo, esse era novo, tinha na nova geração, New Generation. Então já chega, aquele que chega de. Quem é o mais velho aqui? Vou derrubar esse. Né? Aí ele foi lá para aquela cidade, que acontece muito quando a gente trabalha, né? Quando você vai de cabelo branco, o cara acha que está de cabelo branco é aquele que eu tenho que tirar. Mas é outra história. Aí o monge chegou naquela cidade, já tinha um mestre lá. Aí ele falou: o que, que eu vou fazer? E o mestre, respeitar, tinha vários discípulos. Falou: tem que dar um jeito, né, cara, de desmoralizar esse cara aí, para mim poder pegar o lugar dele. Aí ficou pensando, falou: vou armar uma. Aí ele falou: pô, puta, é isso. Ele pegou um passarinho, de bem bonitinho, um beija-flor, coisa linda, verde. Falou: vou fazer o seguinte. Foi lá, pegou o passarinho, colocou na mão, fechou a mão assim e foi. Aí o monge, o velho mestre, lá conversando com os discípulos da cidade, ele falou: mestre, chegou no meio, né? Mestre, eu tenho uma pergunta para o senhor, testar a sua sabedoria. Pois não. Aí ele falou: ó, eu estou aqui a mão, eu estou uma coisa na mão. Qual é a verdade? Qual a verdade?
Mostrou o que era. Falou, eu tenho algo na mão aqui. Qual é a verdade? A intenção dele. Se o mestre falasse, né, abre a mão, solta, que ele foi fazer? Ele abre a mão, se o cara fala, não, a verdade está fora da sua mão. Ele apertaria, mataria o bichinho e falaria, pô, o senhor errou. A verdade não estava aqui, está morto. Se o cara falasse o contrário, fala, não, qual é a verdade? Fala, não, a verdade, meu amigo, é que você mantenha aí dentro da sua mão, você ele libertaria, fala, não, eu abro a mão, a verdade fugiu. Então a verdade está aí fora, ele pum, matava o bicho. É onde é que está a verdade? A verdade está dentro de você, ele pum, abriria a mão e falou, não, então a verdade fugiu. E de qualquer jeito, ele ia tirar a moral do mestre. Aí o mestre parou, olhou, né? Falou, não, meu amigo, a verdade está dentro, só depende de você. Desconcertou, né? A verdade só depende de você. Você faz aquilo que você quer. It's up to you. Depende de você. Ele não disse nem que está dentro, nem que está fora. A verdade depende de você. A decisão é tua. Então não adiantava o que ele fizesse, daria razão ao mestre. Coisa simples. Agora, será que dessa história dá para a gente tirar alguma lição? Dá para a gente tirar uma lição espírita daí? Vamos ver? Ver o que a gente pode tirar daí? O jovem espiritualista é o ego disfarçado de sabedoria. Né? O jovem, ele tinha acabado de se formar, tinha acabado de adquirir os ensinamentos dele, e já se achava o mestre. Entendeu? Então é igualzinho o espírito que ainda está imaturo. Existem muitos espíritos encarnados que estão imaturos, eles não sabem ainda, mas têm um pouco de conhecimento. Então eles confundem conhecimento com iluminação. É o pouco de conhecimento que ele tem, já se acha um mestre. Cara, eu sou, o Dom estudou, mas ele não viveu ainda o que aprendeu. Não teve tempo de viver aquilo que ele aprendeu. No fundo, ele não quer passar o que ele sabe. Ele quer ser admirado. Ele quer provar que ele é superior aos outros. E desafiar a sabedoria alheia. É o que acontece com o nosso amigo lá que foi lá tirar desafiar o mestre. Exatamente isso. Ele estava tão imaturo, tão verde, ele já queria se alçar. Às vezes é isso. Quando nós estamos evoluindo, o nosso espírito, a gente evolui. Sobe no tijolo e quer fazer discurso, entendeu? Quer dizer, o cara subiu um pouquinho, já se acha o espírito de luz, né? Eu sou melhor que todos, e tudo não é bem assim. O orgulho espiritual é aquilo que o Allan Kardec chama de a mais perigosa das ilusões. O orgulho é a mais perigosa das ilusões, porque é o orgulho travestido de virtude. A pessoa que é orgulhosa e acha que é virtuosa. Para ele, aquilo não é orgulho, é virtude. Então ele nunca vai se curar. E é um cuidado que nós temos que ter, né? De não confundir orgulho com virtude. Eu sou assim, eu não vou mudar nunca. Esse é o meu jeito de ser. Gente, não existe frase pior do que essa. Eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar. Se um dia você ouvir isso, você tem que balançar a cabeça. Fala, meu Deus, como está enganado. Eu sou assim mesmo, as pessoas que me aceitem, gostam de mim do jeito que eu sou. Caramba, é tão estúpido isso que, pelo amor de Deus, né? As coisas não é desse jeito que você. O orgulho é a negação da humildade. E a humildade é uma das maiores virtudes que a gente tem. O jovem tinha o desejo de ser mestre, mas ainda não, havia, não tinha aprendido nem a ser discípulo ainda. E já queria ser mestre. O livre-arbítrio, o símbolo do livre-arbítrio. Porque o pequeno pássaro na mão do rapaz é o símbolo da liberdade espiritual, que é o que ele queria provar. Da vida, do destino, da verdade. A hora que ele segurou, ele tinha o poder, ele tinha o poder. O mestre, o mestre que estava lá, o velho, ele era mestre. Quando ele percebeu que ele tinha alguma coisa na mão, não sabia o que era. Mas o poder de destruir ou de libertar estava na mão dele e ele nem tinha percebido. Ele mesmo nem tinha percebido. Ele queria só usar o truque, né? Ele nem dá conta que a escolha de fazer era dele. E aqui no caso, a escolha é nossa. O que fazer da nossa vida, o que fazer com a tua verdade, a escolha é só sua. Assim a gente é. A gente tem nas nossas mãos o poder de fazer o bem e o poder de fazer o mal. De agir com amor ou de agir com orgulho. Só depende de você. Né? Libertar ou aprisionar é a circunstância que Deus nos confia. Deus nos deu N dons. Então não vamos perder tempo procurando dom dos outros e concentre nos seus. Agora, a administração desses dons é tua. É lógico que você vai ter ajuda
de uma série de espíritos aí que te acompanham, são seus mentores que vão te ajudar a decidir as coisas. Mas a escolha é tua, né? Esses dons é você que faz. É a lei de causa e a lei de causa e efeito vai responder sempre conforme a nossa escolha. O que você fizer, você vai receber de volta. Isso não falha. Eu não estou sendo apocalíptico, não. É a verdade, né? É assim mesmo. Emmanuel, resume isso ali, ó. Cada criatura é livre para semear. Você é livre. Ó, olha a segunda parte, ela é bem pesada, mas é a escrava da colheita que plantou. Não tem para onde fugir. Se você não responder pela colheita nessa encarnação, hoje aqui, que nem eu, Charles, você vai responder na próxima. Então, você é escravo daquilo que você fez. Está lá, no livro Fonte Viva, capítulo 12. E o velho mestre, que era o sábio da nossa história? Ele apresenta aquele que já tem a consciência iluminada. Aquele espírito que já superou a necessidade de vencer debate. Ele nem se preocupou, porque a resposta para ele estava tão natural que ele nem se respondeu. Então, a verdade, ela não se impõe. Ela se revela para quem está pronto para chegar. Que às vezes a verdade está clara e a gente não vê. A hora que você atingir o ponto exato, você vai ver. A verdade só se revela nesse momento, né? A vida responde melhor a qualquer argumento. O cara passou semanas imaginando o truque, chegou lá, não funcionou, né? Por quê? Porque a espiritualidade, o espírito, o bem estava do lado do mestre, não dele. E no espiritismo, essa atitude reflete o que a gente chama de sabedoria despersonalizada. É o ponto que você não precisa provar mais nada. Por quê? Porque você confia na lei divina e na justiça natural da vida. A partir do momento que nós todos, atingimos o ponto de realmente confiar de que a justiça de Deus, a justiça divina está contigo e ela vai te ajudar, se você fizer o bem, você vai receber o bem e assim por diante, você passa a ter segurança. Você passa a ver o mundo como o velho mestre, com mais sabedoria, com mais parcimônia. Eu falar, pô, as pessoas. Eu já ouvi, eu falava, então eu vou repetir para vocês. Às vezes você fala, aquele cara é espírita. Bom, não eu, mas já ouvi casos de gente que realmente está no nível bem acima do meu. O cara transmite paz sem falar. Eu conheci um senhor que ele tinha quase 90 anos. O cara não precisava falar. Você olhava para ele e você já sentia aquela paz que vem do cara. Ele estava no estágio maior. Eu espero vai daqui uns 20 anos chegar, tá assim também. Entendeu? Tem a pessoa olhar e falar, pô, como ele é calmo. Né? Você fala, pô, é, esse aí já, esse aí não precisa voltar mais. Ou se não precisar votar, ele está perto. Né? Porque diz que a gente, conforme a gente vai envelhecendo, depois dos 60 anos, a alma começa a mudar. A alma começa, Vitor, eu vi isso, eu acho que é verdade. A alma começa a lembrar o que ele foi, o que ele já fez. A partir dos 60 anos, 60 para cima, automaticamente você começa a mudar o seu modo de ver as coisas. Mas não é porque você está mais sábio, é porque está chegando o momento, dali para frente, de você se preparar para voltar. E aí começa a voltar, você nem percebe, mas coisas das suas encarnações anteriores, as coisas boas, começam a voltar na sua memória. Só que você não vai lembrar de fatos, mas você começa a mudar comportamento, você começa a mudar o jeito de agir, você começa a ver as coisas de um jeito mais calmo. É verdade. E tudo depois muda mesmo, muda. Isso faz parte da vida. A galera falou o caso de 90 anos. O cara que está lá na frente, ele já está preparado para ir. Ele sabe que ele não vai ter mais 20, 40 anos de vida. Que nem eu sei que eu não vou viver mais do mesmo tanto que eu já vivi. Mas do que me resta, eu quero viver de um jeito diferente do que eu tinha vivido até alguns anos atrás. E é uma decisão minha, graças a Deus. E aí tem que ser decisão antenada. Eu não preciso provar mais nada, eu já confio nas coisas. Eu sei que o que tem que ser, vai ser. Né? Não que eu tenha feito tudo que eu devo, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu sei e vocês também têm que ter consciência disso, não importa a tua idade, se é mais novo ou tal, que você tem um caminho para seguir. E a hora que você chegar lá na minha idade, lá com 60, 70, você vai olhar para trás e falar, poxa, eu fiz um monte de coisa legal. Ou eu fiz um monte de coisa de bobeira que faz também. Eu também fiz, ele já fez, todo mundo já fez. Então, é o normal, né? A gente só precisa confiar na lei divina. Fazer igual o velho mestre. Essa verdade depende só de você. Essa frase é o coração dessa história.
Ela traduz o livre-arbítrio e a responsabilidade moral do ser humano. Princípios centrais da doutrina espírita. A verdade não está na mão do mestre, nas intenções do discípulo. Não fique esperando que Deus faça as coisas por você, meu amigo. Mexa-se trazer o gordo e vamos trabalhar para. Vamos à luta. A vida é como um passarinho. Reage conforme os gestos que escolhemos. O homem é livre para agir, mas vai responder por suas ações. Conclusão. O que ensinou essa historinha do passarinho? Ensina que o conhecimento sem a humildade aprisiona. E a sabedoria verdadeira ela liberta. Não basta aprender as leis espirituais. É preciso viver segundo elas. A verdade não está fora da gente. Nem nas palavras dos mestres, de guru. Não importa a sabedoria que a pessoa tem. A verdade não está ali. Está nas escolhas que você faz dia a dia. Você pode até usar os conhecimentos que as pessoas passam, mas no frigir dos ovos, depende de você, das suas escolhas, né? A um se prepara melhor, outro se prepara pior, é isso. O jovem aprendeu com o mestre, e que nenhum livro ensinava. A verdade está viva ou morta, mas está nas suas próprias mãos. A decisão é tua. Bom, gente, são 3 historinhas que eu tinha para contar e colocar a visão espírita. Vitor, sabe um pouquinho só, um pouquinho de som? E para terminar, para mim não ficar falando, eu vou botar um cara com uma voz bem bonita falando aí, para a gente encerrar a nossa palestra, tá bom? Vamos espiritualizar. Amigos, é um imenso jardim, onde cada alma é uma árvore em busca de sol. E às vezes a gente se sente como aquela árvore confusa da história, sem saber o porquê de estar aqui, sem entender o sentido de não dar os mesmos frutos que os outros. Mas Deus sabe o que plantou em cada um de nós. E se ainda não florescemos, porque o tempo certo da floração vem junto com o tempo da compreensão. O tempo em que deixamos de olhar para o lado e começamos a olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, descobrimos outro espelho. A vida, que reflete exatamente aquilo que projetamos. Se oferecemos sorriso, ela nos devolve luz. Se oferecemos amargura, ela nos devolve sombra. A casa do espelho está em toda parte. Nos olhares, nas palavras, nas atitudes. Em cada amanhecer que nos devolve o que levamos ao adormecer. Mas, acima de tudo, a vida nos entrega todos os dias um pequeno passarinho entre as mãos. É o nosso livre-arbítrio. É o poder de escolher entre libertar ou apertar, amar ou dominar, perdoar ou ferir. E o mestre da vida, Jesus, nos observa com o mesmo sorriso do velho sábio, como quem diz: meu filho, essa verdade depende só de você. 3 histórias, 3 lições, 3 luzes. A primeira nos ensina a ser o que somos. A segunda, a ver o mundo com o coração limpo. E a terceira, agir com consciência e amor. Porque o Espírito tem um único quando se reconhece, se purifica quando perdoa, se liberta quando aprende a escolher o bem. E é assim, passo a passo, história por história, que o ser humano deixa de ser apenas sombra e começa, enfim, a ser luz. Que as histórias que ouvimos hoje continuem ecoando pouco dentro de nós, não como palavras bonitas ou como lembretes vivos, e que o amor, a verdade e a fé são as únicas coisas que nunca se apagam. Histórias que iluminam, são almas que despertam. Obrigado. É isso, senhor. Obrigado.